Olá, meu nome é Flávia Diana e hoje vamos conversar um pouco sobre a prática esportiva no âmbito da criança e do adolescente. É notório que cada vez mais as crianças e os adolescentes estão praticando mais esportes, seja na escola, seja um judô, um futebol, um futsal, uma ginástica, enfim, vários esportes são praticados e isso é muito bom porque o esporte, o gesto esportivo, além dele ajudar no desenvolvimento motor dessa criança, porque ela vai criar novas habilidades, novos tipos de contração muscular, novos movimentos, aprendizagem de movimento, ela também vai influenciar no aspecto psicológico dessa criança, desse adolescente, seja na questão da vitória, na questão da derrota, na questão de se superar. Então, vários aspectos psicológicos também são afetados, e os sociais, porque raramente, mesmo em esportes individuais, se treina só. Então você acaba tendo relações sociais, tanto com outras crianças e adolescentes, e também com os técnicos, com as comissões ou os professores das escolas. Então o esporte ele ajuda muito no desenvolvimento da criança de uma forma geral. O que devemos prestar atenção é que algumas crianças e adolescentes, elas são submetidas a um único tipo de esporte, voltado somente para performance e vitória. E isso sim pode ter uma influência negativa na vida dessa criança. É notório que a prática esportiva, tanto na criança quanto no adolescente, tem vários benefícios, mas tem um fator que pode influenciar diretamente no surgimento de lesões, que é a especialização esportiva. Basicamente, para caracterizar uma especialização esportiva, nós temos três características. A primeira delas é quando o atleta ele escolhe um esporte como principal, então ele tem um esporte como principal. A segunda é quando ele deixa de praticar outros esportes, outras modalidades e passa a somente praticar o esporte principal. E o terceiro é quando ele passa mais de 8 meses no ano praticando aquele único esporte. Essas três características simbolizam a especialização esportiva, mas não precisam ter as três características para ser especialização esportiva, porque ela é dividida em baixo, moderado e alto grau de especialização. No baixo grau tem uma dessas três características, no moderado duas dessas três características e no alto grau de especialização tem as três características na criança e no adolescente. E o que isso pode influenciar, né? Por que isso é um fator de risco para ter lesões? Porque de 45% a 54% das lesões nos jovens atletas, elas são causadas por overuse, ou seja, uso excessivo. E o que é que tem a ver esse uso excessivo com a especialização esportiva? Pensem comigo, tem uma criança que ela faz natação, ginástica e judô. Na natação, ela vai ter movimentos específicos de braço, de ombro, de perna, de estabilização de tronco, que vai ser totalmente diferente da ginástica. Na ginástica, ela pode até precisar de uma resistência no tronco para estabilizar durante os saltos, enfim, mas ela também vai precisar de uma mobilidade muito maior, que na natação ela não tem esse estímulo. No judô, e aí ela vai ter outros estímulos, tanto para estabilizar, para ter força de derrubar o seu oponente. Então, entenda que ela está trabalhando várias vertentes de movimento nas três modalidades. Agora, essa criança, esse adolescente disse que não quer mais fazer nem a ginástica, nem o judô, só quer focar na natação. Então, ela vai treinar tanto mais horas, ou seja, já vai aumentar a carga de treino dela, e aí ela vai fazer estímulos repetidos, porque todo treino ela vai treinar o nado principal dela. Com esse estímulo repetido, ela vai precisar muito mais de determinado grupamento muscular, ela vai fortalecer, acabar dando muito mais estímulos para um movimento específico, para grupos musculares específicos, e não tem outros estímulos que os outros esportes não têm. Então, essa especialização esportiva na natação vai ter uma influência direta pelo overuse no movimento, que pode sim ser um fator de risco muito grande para que essa criança ou esse adolescente desenvolvam algum grau de lesão. Mas você pode se perguntar, quando é que eu devo fazer especialização esportiva na criança e no adolescente? Afinal de contas, o adulto ele não vai ser atleta profissional de natação e de atletismo. Isso não costuma ser comum. Então, o que acontece? Na literatura tem algumas opiniões quanto a esse assunto.
Alguns autores falam de 12, 13 anos para começar o direcionamento da especialização esportiva e outros falam para acompanhar um pouco mais a maturidade óssea, o crescimento ósseo. E aí esse crescimento ósseo, em forma padrão, ele acontece da seguinte forma. Quando a criança cresce 5, 6 centímetros ao ano. As mulheres, a partir dos 9 anos de idade, elas começam a ter o estirão de crescimento e começam a crescer uns 8, 9 centímetros ao ano, até os seus 11 anos e meio, 12 anos, e aí vai diminuindo, né, essa curva de crescimento, não que ela pare de crescer, mas vai diminuindo, e nas mulheres também tem uma influência muito grande na menarca, né, da primeira menstruação. Nos homens, acontece um pouquinho depois, com 11 anos, eles começam a ter o estirão de crescimento, só que aí os centímetros são maiores, né, tende a crescer 8 centímetros e meio, 9, 9,5 centímetros ao ano, até os 13 anos e meio, 14 anos. Então, não que ele também não vá crescer depois disso, mas a curva de crescimento é menor. Então, essa maturidade esquelética, ela também pode ter influência direta de quando eu vou especializar esse atleta. Outras possibilidades para ver também o desenvolvimento esquelético é através de exames de raio-x, tem alguns exames específicos que podem ser feitos para ver o nível de maturidade esquelética dessa criança e desse adolescente. Quais são as recomendações para que a criança e o adolescente diminuam os riscos, né, de lesão por uso excessivo? A primeira delas é tentar diminuir a especialização esportiva precoce. Então, crianças de 5, 7, 9 anos não devem praticar um único esporte com foco na performance, com foco na vitória. Ele precisa de vários estímulos, de vários esportes, de várias brincadeiras para que tenha um desenvolvimento do corpo de forma geral. Segundo, tem que ter um equilíbrio entre treino esportivo e outros tipos de treino funcional, treino corporal, treino que influencie no desenvolvimento de movimentos dessa criança. Então, a recomendação é que a cada 2 treinos esportivos tenha um treino voltado para a funcionalidade dessa criança ou desse adolescente. E, em terceiro lugar, a questão da recuperação muscular, que aí eu acho que é onde as pessoas, as crianças principalmente e adolescentes, ficam loucos, porque tem que ter tempo de descanso. Não é descanso deitado na cama o tempo todo, mas é um descanso da modalidade esportiva. A recomendação é que tenha ao menos 2 vezes por semana um descanso do esporte e ao ano tenha 1 mês desse descanso do esporte, 1 mês de férias aí sem a prática de esportes. Então, isso tudo vai influenciar na criança e no adolescente que diminuam as possibilidades desses riscos de lesão por uso excessivo. Essas lesões, elas são em quais regiões? Tem um padrão? Depende da modalidade que o atleta está praticando, depende se ele tem alguma disfunção biomecânica ou estrutural, alguma variação anatômica. Então, tudo isso vai ter uma influência direta para as lesões de uso excessivo. Elas podem ser tanto em regiões articulares, como o ombro, joelho, quadril, mas também podem causar, né, lesões musculares, como os estiramentos musculares, rupturas de tendões, enfim, vários tipos de lesão, elas podem ser acometidas por conta do uso excessivo. Mas isso é conteúdo para o próximo vídeo.